Bom dia, são 7 horas em Brasília. Hoje é dia 30 de junho de 2020. Esse é o Today, um momento que nós temos para podermos conversar sobre saúde. É um grande prazer receber todos vocês que já estão entrando. Deixa eu já cumprimentar. Eu vi aqui que a primeira pessoa que entrou foi a Emília. A Emília saiu aqui de casa tarde ontem. A Emília, que é uma das participantes do Desafio Transformação Vital, ela veio aqui em casa, ela mora em Brasília, e ela contou um pouco do que tem acontecido na vida dela. Olha, foi fantástico, fantástico, Emília. Parabéns aí pela tua participação ontem. E quem não assistiu ainda precisa assistir. Foi muito bom, foi muito bom. Pessoal, já vão escrevendo aí, quem tem interesse de participar, escreve eu quero participar, que eu vou estar chamando uma pessoa daqui a pouquinho. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. A Maria Aparecida está conosco, Lene está conosco, Isa Soares, Ellen também está aqui, seja bem-vinda. Legal, Ariane Borges está por aqui também. Bom dia. Gerla Naya Danta. Sabrina Souza também está por aqui, legal. Bacana, pessoal. Bom dia a todos. O Sérgio Oliveira está dizendo. Seja bem-vindo, Sérgio. A Beta está conosco também. Legal, o pessoal está entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Legal. O pessoal está todo entrando aqui, ó. A Carol está conosco também. A Denilza de Maringá, amiga nossa. Seja bem-vinda, Denilza. Bom, legal. Tem um monte de gente aqui já. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui, ó. Ontem eu estava lendo, antes de dormir, algumas notícias. Eu preciso me manter informado, saber o que está acontecendo para poder passar também algumas coisas para vocês. E uma das notícias que eu li ontem não é uma notícia muito interessante não, viu? Diz que na China foi descoberto um novo vírus influenza. Influenza é o vírus da gripe. E esse foi descoberto mais uma vez entre os suínos, né? Entre os suínos. Veja, quando você faz um sistema de criação, onde você concentra muito animais, você potencializa muito o risco de transmissão entre esses animais. E aí, no caso, nós estamos falando de um novo vírus, né, dos suínos, que é chamado de gripe suína, e os pesquisadores chineses disseram que esse vírus ele também transmite para o ser humano e que ele tem alto potencial de se tornar uma nova pandemia. Olha que coisa interessante, né? Nem vencemos uma e já corremos o risco de ter uma nova pandemia agora com o vírus da gripe suína. Que coisa terrível. Bom, vamos continuar aí aguardando. Eles disseram que não tem comprovações ainda e aí, no caso, precisa manter ainda a observação a esse vírus para saber o que vai acontecer. Mas disseram que ele tem alto potencial, né, para poder, né, se tornar uma nova pandemia de gripe suína. Já tivemos uma e agora tem chance de ter mais outra. Que coisa de louco. Que mundo doido é esse. Ariane Borges disse que o governo do estado de Goiás decretou lockdown. Então veja que a coisa não está nada controlada não, né? E aí, tem muita gente que já está vivendo como se estivesse tudo normal. Não tem nada de normal. A Emília pergunta por que sempre na China. Bom, primeiro porque eles comem uns negócios meio estranhos lá, né? Então tem uns vírus que circulam só entre os animais e aí tem condições de circular entre os seres humanos também. Depois, por causa da questão de aglomeração, os vírus eles se modificam conforme eles vão fazendo a infecção. Então a coisa está complicada. A Nadela pergunta assim, ó, gergelim com casca ou sem? Sempre que você retira a casca, Ana, você tem perdas. E aí, no caso, o gergelim com casca, ele é um pouco desagradável, né, para poder comer.
Então, geralmente as pessoas acabam comprando o gergelim branco sem casca. O gergelim branco sem casca, ele tem 4 vezes mais cálcio do que tem no leite. Quando a gente olha o gergelim branco com casca, ele tem 7 vezes e meia mais cálcio do que tem no leite. Então, ele é mais nutritivo. Porém, é um pouquinho desagradável, né, de comer o gergelim com casca. Dependendo do que você vai fazer, o sem casca é melhor, tá? E aí é só questão da definição. Se você se adaptar bem com casca, ótimo, melhor ainda, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Quem nós vamos chamar hoje? Por quê? Quanto por dia dose de gergelim? A Sara pergunta. A gente não estabelece uma dose, não, mas pelo menos uma colher de sopa já seria interessante para poder, né, ter um bom aporte de cálcio e ferro também. E a Josimere pergunta assim, doutor, eu amo comer coco, faz mal? Depende da quantidade, Josimere, porque o coco, quando a gente come, é o coco seco. E aí, no caso, nós estamos falando, né, de uma gordura já envelhecida. E essa gordura envelhecida, né, ela já é uma gordura saturada. E gordura saturada serve como matéria-prima para o seu corpo produzir colesterol do tipo LDL. Então, tem que analisar essas questões aí. Tem muitas câimbras na panturrilha, pode ser falta de algum suplemento? Pode, pode sim, Maria. Pode ser falta de potássio, que é como o pessoal considera, né, a coisa mais comum como causa para cãibra, potássio, falta dele. Porém, pode ser também falta de vitamina D, porque a vitamina D ela é importante tanto para a absorção do cálcio quanto para, né, o transporte do cálcio dentro do nosso organismo. E dentro da nossa musculatura, nós temos uma região onde nós fazemos acúmulo de cálcio, reserva de cálcio, que é chamado de retículo sarcoplasmático. E o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático ele é muito importante para nós, porque ele auxilia no processo de contração da musculatura. Nós temos dois músculos, né? Duas proteínas que são importantes, na verdade, dentro do músculo para nos ajudar a ter esse processo de contração muscular, a actina e a miosina. E nesse processo, o cálcio é muito importante. Então, deficiências de cálcio, de vitamina D ou de potássio, né, são causas prováveis, né, de cãibras, causas prováveis de cãibra. E aí a Ana pergunta se precisa bater o gergelim. Não, não há necessidade de bater, se for o sem casca. Se for com casca, o aproveitamento dele é muito pequeno, se você não triturar, tá bom? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos convidar aqui, vamos ver se vai dar certo de falar com essa pessoa. Vamos ver se conseguimos. Aguardando. Opa, parece que vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Será que não vou conseguir falar? Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se consigo. Então, Mariane, é que eu chamei ali, eu não vi o nome. Agora não sei nem se eu consigo achar. Bom, não deu. Acho que era a Patrícia, agora que eu consegui ver. Que pena, não deu certo a Patrícia. Vamos ver quem mais. Escreve aí, pessoal, quem quer participar, que eu vou chamar outra pessoa. Infelizmente a Patrícia não deu certo. Uma pessoa, chama eu, vamos chamar eu então aqui, vamos ver quem que é. Nem li o nome, nem deu tempo. Bom dia! Eu só vi chama Bom eu. dia, doutor Ricardo. Nem consegui Estava ler o nome. tentando.
Desculpa, qual que é o nome? Edneia. Edneia? É. Legal. Vamos lá então, Edneia. Em que eu posso lhe ajudar? Ai, eu assisto isso todo dia. O senhor já esteve, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, na igreja de Bangu, há uns anos atrás. Sim, aonde eu Pois é, doutor conhecia a Ricardo. Rona Eu- Lucena, né? Eu conheci a Ah, Rona aí na igreja de Bangu, uma mulher fantástica, né? Teve um aham, resultado espetacular. Nunca foi minha paciente, mas é me assistia verdade, no Vida Saúde. Quando encontrei com ela, acho que ela tinha emagrecido 22 quilos, né? verdade, E a Rona, eu vi uma foto dela recente agora, espetacular, né? O resultado que ela ainda consegue manter. Muito legal. verdade. Então, Ricardo, eu estou tentando muito tempo emagrecer e eu não consigo. A Uhum. última vez que eu fiquei magra, bela, bela não, bem magrinha do jeito que eu queria, foi há 7 anos atrás, quando eu tive um mioma horrível por causa de um divórcio muito traumático. E eu Uhum. tive um mioma. Comecei com um mioma bem pequenininho. O médico disse que não precisava operar nem nada. Mas em 4 meses, o caroço de feijão se tornou um caroço de abacate. Nossa. E aí, tudo isso, ô doutor Ricardo, por causa de mágoa, mágoa, ódio. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o emocional, né, não, Hum, não, não, não traz nenhum, como se diz, coisas ruins para o seu organismo. Porque quando pois é. você está com a sua cabeça ruim, você só intoxica o seu próprio organismo, entende? Então aquela mágoa, Não, o o ódio que pior, eu senti, o pior é que essa situação é como se você tomasse um copo de veneno esperando que a outra pessoa morresse. Quem sofre é a gente. verdade. E eu vi isso por causa que em 4 meses, uma coisa que era bem pequenininha tomou todo o meu útero de tanto ódio e mágoa. No dia que eu fiz a minha cirurgia, eu fiz esterectomia, porque não teve mais jeito. E Certo. depois da cirurgia, o médico me mostrou o meu útero e meu ovário, eles estavam contorcido, entende? Contorcido, tudo misturado. Você não identificava o que era útero e o que era ovário. De tanta, assim, uma coisa monstruosa. Parece que Nossa. todo o ódio e a raiva que eu sentia estava tudo ali. E eu fiquei com 50 quilos. Eu meço 1,53 m, não, 49 quilos. Eu Uhum. tinha, na época, quando eu fiquei doente, eu estava com 60 quilos. Aí depois, quando eu operei, eu estava com 9 de hemoglobina, né? Que diz quando você está com muita anêmica. É, Estava tava com 9, baixa. Tem que ser pelo menos muito baixo. 12. É. Aí depois, graças a Deus, eu fiz uma cirurgia, passei. Aí eu voltei para os 60, não Uhum. entendia por quê, e não entendo até hoje, porque eu já fiz várias detox, já Uhum. fiz reeducação alimentar, entende? E eu não consigo sair desse peso, 60 quilos, eu não consigo. Hoje, eu posso dizer, eu não como mais carne vermelha, voltei a fazer a reeducação alimentar. Não como carne vermelha, não como fora das refeições, Certo. bebo Uhum. água e não, açúcar assim quase zero de açúcar. O meu café da manhã, atualmente eu tenho tomado o tal do overnight de manhã, Certo. o overnight. Depois eu só Para almoço. quem não sabe o que é, Edné, você poderia explicar o que é Ah, o overnight. Eu conheço, né? Em casa, minha esposa faz de vez em quando, mas explica aí como é que você faz para o pessoal saber. Porque ele é muito nutritivo. overnight. Overnight as pessoas falam que é uma aveia dormida, né? Você Isso. pega a aveia, ou farelo de aveia, ou aveia em flocos, você coloca ela no fundo de um vidrinho ou de um copo com tampa, você bota ali um pouco de leite vegetal, um pouquinho, e depois você bota a chia, mistura ali e deixa um pouquinho. Eu faço assim, eu deixo um pouquinho para hidratar, depois eu completo com frutas, boto granola e completa um pouco com mais leite vegetal, porque eu não uso leite de vaca, uso Muito bom. vegetal. E deixo na geladeira da noite pro dia, no outro dia de manhã, quando eu tenho que levantar para trabalhar, já é um adianto, porque você não precisa estar pensando o que você vai tomar. Toma
aquele overnight e vou para o meu trabalho. Ó, minha esposa Mas- acordou, entrou por aí também, ó. Já tá aí, ó. Então, assim, ó, essa refeição de manhã, Edneia, é muito interessante pelo seguinte: a gente sabe que de manhã é o horário que nós mais precisamos de calorias. Nosso metabolismo ele é muito acelerado pela manhã. Então, o horário que realmente nós precisamos comer a maior parte das calorias do dia é pela manhã. Segundo uma pesquisa que foi realizada na USP, nós precisamos de 45% das calorias do dia serem ingeridas na primeira refeição do dia. Então, veja, quase metade do que você vai comer durante o dia inteiro deve ser ingerida nesse horário. E aí a gente sabe, então, que a refeição da manhã, sendo muito importante, quando a gente não faz, isso acaba virando um tiro no pé para quem quer emagrecer. E quando ele não come bem de manhã, ele vai acabar comendo bem à noite. Então, vai ingerir mais calorias do que precisa no período da noite e isso favorece ganho de peso. Parece que não é esse o erro que você está cometendo. Daqui a pouco a gente vai investigar um pouco mais. Mas um detalhe importante é que essa refeição, além dela ser uma refeição que te sustenta muito, porque ela tem muitos nutrientes, né? Ela tem bastante fibra. E essa fibra faz com que você absorva lentamente o carboidrato presente no alimento. Ah, E isso é muito legal, porque aí você fazendo a absorção lenta, você tem a possibilidade de evitar os picos de insulina. Esse pico de insulina que favorece, né, o ganho de peso. Veja só, a pessoa que disse que ontem que ia mudar o nome, mudou o nome, colocou ali Simone Reis. Ontem eu estava chamando ela pelo nome errado, porque eu estava chamando pelo nome que ah, estava escrito. Ela mudou o nome, Simone, é, legal. Então veja só, sua refeição da manhã é muito boa, legal, bacana. E depois, você volta a comer na hora do almoço, como você disse. é, na hora do almoço. Tá. Aí, na hora do almoço, eu não, eu sou viciada em arroz e feijão. Eu não vivo sem Uhum. arroz e feijão. Aí, Arroz arroz e integral. feijão, eu uso arroz integral. Nem sempre, mas a maioria das Hum. vezes é arroz integral. Arroz e feijão Por que nem sempre? Me explica o porquê nem sempre. é porque, às vezes, por causa da preguiça mesmo, porque eu trabalho todo dia, eu sou técnica de enfermagem, trabalho no posto de Certo. saúde. Às vezes, a vida corrida, eu chego em casa, já tenho um arroz pronto, aí eu não faço. Aí, quando Uhum. eu vou fazer os que eu tenho que fazer, aí eu faço o integral, Certo. para me tomar. Pra Porque me a comer. diferença entre eles é muito grande, Adriana, muito grande. Veja só, quando você começa a observar o arroz branco e o integral, você vai encontrar várias diferenças. Quais? Né? Vamos destacar aqui, ó. O arroz branco, ele passou por um processo de polimento, né? Um arroz polido. Nesse processo, eles retiram a fibra. Então, aquela película que envolve o grão, ela é retirada. Aquilo é fibra insolúvel. E para que serve essa fibra insolúvel? Para poder normalizar o trânsito intestinal. E esse é um aspecto importante para quem quer emagrecer. Só que o problema é que quando você faz a retirada dessa fibra, você também vai acabar interferindo na velocidade de digestão desse arroz. Então se torna muito mais rápida a digestão do arroz branco quando comparado com o arroz integral. Qual o problema disso? O problema é que quanto mais rápido entra a glicose para a corrente sanguínea, maior a quantidade de insulina que eu produzo. Então eu tenho que aumentar a quantidade de insulina. Isso faz com que eu tenha um pico de produção de insulina pelo pâncreas. A insulina ela tem uma função anabólica. O que quer dizer isso? Ela gera, ela produz alguma coisa. E quando eu produzo muita insulina, eu acabo produzindo muito triglicerídeo. E isso favorece o ganho de peso. Na velocidade de absorção desse carboidrato, a gente leva a seguinte consideração: é chamado de índice glicêmico. Na escala que vai de 0 a 100, né, na verdade de 1 a 100, nós temos o índice glicêmico baixo sendo abaixo de 30, o índice glicêmico médio de 31 a 60 e o alto de 61 a 100. O arroz integral é 20 nessa escala de absorção. O arroz branco vai para 55, ou seja, ele absorve Hum, 3 vezes mais rápido. 3 vezes mais rápido. Ou nossa. seja, qual a quantidade de insulina que eu vou produzir? 3 vezes maior. E o potencial de ganho de peso? 3 vezes maior. Então, assim, é bem preocupante esse aspecto, né? Um outro aspecto que a gente deve considerar quando pensamos em arroz integral e branco é que a retirada da fibra faz com que você também perca parte do germen. O que é o germen? É a região onde fica armazenado vitaminas e minerais. A gente não tem o germe do trigo? A gente tem o Uhum. germe do milho, a gente tem o germe do arroz. É a região onde fica concentrado as vitaminas e minerais. Com a retirada da fibra do arroz integral,
transformando ele em arroz branco, você perde 90% 90% das vitaminas e 80% dos minerais. Ou seja, o que você está comendo? Você está comendo um arroz que ele é pobre nutricionalmente, que absorve rápido, que dá um tempo de saciedade curto e uma possibilidade de produção de gordura alta. Então, entendeu? Se você Ah, já tem esse hábito de é. comer o integral, por isso que eu questionei por que, né, de vez em quando o branco. Porque a diferença entre os dois é brutal. É como se a gente comparasse um alimento com um veneno. Quase isso. Nossa. Tá. E O aí você ano gosta muito de. passado, Sim, pode continuar, desculpa. não, o ano passado eu tive H. pylori, peguei H. pylori, fiz endoscopia, peguei H. pylori, aí fiz o tratamento com antibiótico, tudo certinho. Só que desse dia para cá, o meu sistema gastrointestinal nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo. Eu Uhum. tinha episódios de manhã quando acordava de diarreia, todo santo dia de manhã, todo santo dia de manhã, Isso depois todo do santo. H. pylori. Comecei assim, indo investigar por causa das diarreias de manhã. Por causa das... Aí eu fiz a endoscopia e tomei os antibióticos todinho, mas até hoje, volta e meia, eu tenho Uhum. esses episódios de manhã cedo, eu pensei que fosse assim, de algum alimento que eu estava comendo, e fui cortando, fui eliminando, mas assim, parece que nunca mais o meu intestino foi o mesmo. Certo. E deixa eu fazer uma pergunta. Você tem o hábito de comer muito fora de casa? Não, Não? não É, gosto. você mora com quem hoje, Edné? Só eu e meu Você e filho o mais filho. velho. E ele É. tem o costume de comer fora de casa? Não, também não. A gente sai pouco, assim, não não tem costume assim de Tá. comer. Já tive há muito tempo atrás eu tinha esses hábitos, né, com criança menor, essas coisas. Mas agora não. Você recebe muita Meu gente para filho comer pede em muito casa ou lanche. não? Ah, agora na quarentena não. Mas assim é sábado. O sábado é uma tradição de Tá. família, todos reunidos em casa. Estou perguntando pelo seguinte: H. pylori, as pessoas que desenvolvem, geralmente é porque elas comem fora de casa ou porque elas recebem muita gente em casa. O que tem a ver? O H. pylori é uma bactéria e ela é transmitida muitas vezes por talheres. Então, alguém que tinha H. pylori comeu, contaminou o talher, ele não foi tão bem higienizado, porque para matar muitas vezes você precisa elevar a temperatura. Aí a gente costuma lavar, né, os talheres. Quando a gente come Ah, fora, tem alguns lugares que tem aquela máquina ainda que aquece, que mata a bactéria. Então, quando a gente tem esse hábito de receber muitas pessoas em casa, isso não que seja ruim, hein? Pelo amor de Deus, não pare de chamar as pessoas agora porque você vai pedir uma endoscopia para entrar na tua casa, não. Não precisa disso. Porém, isso faz com que muitas vezes a gente se exponha ao risco de desenvolver o H. pylori. E aí o H. pylori, ele afeta exclusivamente ali o estômago. Ele gera muito desconforto gástrico, aumentando a produção de ácido, gerando gastrite, favorecendo o refluxo, né, piorando muitas vezes o processo da digestão. O que pode ter acontecido que gera diarreia quando você tem problema de gastrite é porque às vezes passa gordura direto para você tentar fazer o esvaziamento gástrico mais rápido e não estava produzindo bile na quantidade suficiente. Só que aí você me diz que fez, né, o uso do antibiótico e ainda continua tendo, às vezes, alguns episódios diarreicos. Bom, a gente precisa lembrar que antibiótico, olha o nome, anti, contra, bio, vida. Então, antibiótico é algo que vai contra a vida. No caso, ele quer matar o H. pylori, porém, ele também acaba matando muitas vezes as bactérias saudáveis que nós temos no intestino. Os lactobacilos, os bifidobactérios e outras. Por isso, pode ser algo interessante para você fazer uma reposição de lactobacilos. Acredito que isso possa te ajudar bastante, tá? Tem várias marcas no mercado, escolha uma delas e aí você vai tomar um sachê por noite até acabar o número de sachês que vem naquela caixinha. Se vier 15, uhum, é 15, se vier 30, é 30, e aí você vai usar um por noite até terminar. Terminou, você só pode repor ou só deve repor com 6 meses ou um ano depois, né? 6 meses ó, você perceber que não está funcionando direito, porque não há necessidade de ficar tomando direto, não é um remédio de uso contínuo, né? aham, Mas é interessante fazer uma reposição dessa para ver se melhora seu trânsito intestinal. Se uhum, você ainda continuar tendo problemas intestinais, aí você vai ter que fazer uma colonoscopia para poder uhum. investigar isso daí. Ok, mas o que você costuma comer na hora do almoço?
No almoço é aquela comida básica: arroz, Arroz, feijão, feijão, salada, um frango ou uhum, então um ovo. É certo, assim, eu não boto carne vermelha, não. tá, Assado, não gosto muito. Como lá uma vez ou outra, mas eu não gosto muito. Mas é mais isso. Mais é a salada de triguilho, salada de soja, feijão fradinho, grão de bico, essas coisas. Muito brócolis, que eu amo brócolis, assim. ok. Tem duas perguntas aqui que eu vou emendar só para responder, Hum. Ednet, porque faz parte ali da questão do lactobacillus. Pergunta se precisa fazer o uso dele, né? Se pode ser o uso dele em cápsula, pode sim, sem problema nenhum. Só que geralmente o tratamento em cápsula é um pouco mais longo, mas não tem problema. Eu, quando vou aos Estados Unidos, eu trago de lá e eu trago em cápsula, e aí eu tomo durante o ano inteiro. E pergunta se Yakult ou outros leites fermentados servem. Não Ah, serve. Né? Os leites fermentados não, porque primeiro eles têm uma concentração muito pequena de lactobacilos. Segundo, eles são leite. Leite não é uma coisa que faz bem para a gente. Então, não é a melhor opção, então, os leites fermentados. Bom, aí você faz esse teu almoço e volta a comer em qual horário? aí só quando eu chego em casa do trabalho. Uhum, Ah, vou, 6 horas da tarde, 6h30, se eu já estou chegando em casa, aí 7 horas eu como algo. Não janto, nunca janto. uhum. É alguma coisa leve, então, no período da janta. É, é. Tá. Então vamos ver. Aparentemente, não existe tantos erros gritantes na alimentação para te dificultar tanto na perda de peso, né? Então É, parece não ser. Ainda mais porque tenho percebido que a maior parte das calorias você ingere de manhã e a menor à noite. E isso daí é um acerto que a gente faz para quem, né, quer reduzir o peso. Ok. Vamos para outra pergunta então. A alimentação parece que não é o problema agora. Outra pergunta. Horário de sono. Como é que é seu sono, Edneia? como é que é o meu sono? Ah, É, eu não tenho problema nenhum de insônia. certo. Não tenho. É assim, bateu o sono, eu durmo. Só que o meu sono, ele é muito agitado. Ok. Entende? Eu durmo a noite toda, mas eu me debato muito, viro para um lado, viro para o outro, a noite toda, viro para o lado, viro para o outro, viro para o outro, dormindo. Aí quando eu acordo cansada, porque eu viro a noite toda, de um lado para o outro, do lado para o outro, do outro para o outro, e eu acordo bem, assim, sem sono nenhum. Tem gente que acorda, ainda acorda com aquele sono, não. Eu desperto mesmo, mas o corpo está cansado. Uhum. Acorda bem, mas ainda com o corpo cansado. Ok. Bom, essa pergunta é muito importante pelo seguinte: o nosso padrão de sono, ele tem algo muito importante com relação à questão do controle de peso, tá? Por quê? Porque durante o primeiro tempo de sono, que vai das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã, Ednei, é quando a gente vai controlar alguns hormônios que são muito importantes para quem quer reduzir peso. O primeiro deles, o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, mas eu preciso dele. Todo mundo precisa de cortisol. O cortisol é fundamental para a vida do ser humano. Por quê? Todos os dias para você acordar, é ele que bate um sininho lá dentro da sua cabeça para te acordar. Depois, durante o dia, o cortisol te ajuda a tomar decisões rápidas, aquelas decisões que a gente chama de fuga ou luta. Ou seja, se em determinado momento você está dirigindo seu carro, você toma uma fechada, você tem que tomar uma decisão rápida do que fazer ali. Não dá tempo Aham, de você ficar pensando, não, preciso virar o volante a 37,4 graus à esquerda. Ninguém pensa assim. Você simplesmente toma uma decisão e é por conta do cortisol. Ele também ajuda na manutenção da temperatura corporal. Quando ele está normal, ele também faz com que a gente tenha, né, ele tenha uma ação, né, para cuidar do nosso organismo, para evitar dores. Então, ele tem essa ação analgésica, que é importante. O problema é quando ele sobe. Quando ele sobe, aí ele começa a desgraçar tudo, ele gera resistência insulínica, favorece ganho de peso, né, começa a mexer muito com o nosso padrão de emoções, então é um problema. E no primeiro tempo de sono é quando a gente controla esse cortisol. Além disso, a gente também, no primeiro tempo de sono, vai aumentar a produção da leptina, que é o hormônio da saciedade, e diminuir a grelina, que é o hormônio da fome. Então veja que tem algumas coisas muito importantes que acontecem nesse primeiro tempo de sono. Você parece que dorme cedo, dorme aparentemente bem, mas com um sono agitado, né? Se move muito. Já fez alguma vez polissonografia? não, não. Alguém perguntou se aqui em Brasília tem sol, que eu estou com a pele bronzeada. Tem sol.
E tem uns horários aqui que o sol é bem quente, como eu recomendo vocês tomarem sol do meio-dia, eu tenho o costume de ir para lá também tomar um pouquinho de sol. Só que eu não posso tomar muito e eu tenho que cuidar aqui da cabeça, né? Porque senão descasca rápido. E aí veja só, essa questão de nós cuidarmos do sono, então é um padrão muito importante para nós, né? E outra coisa que eu quero te perguntar, então, parece que o sono não é muito o problema, só que fazer a polissonografia é interessante para poder avaliar como é que está a qualidade do sono também. Faça assim que puder. Outra coisa que é importante observar é a atividade física. Pelo jeito, sua vida está bem corridinha, né? Você parece que fica o dia inteiro no posto de saúde e não citou até agora sobre exercício físico e eu quero saber como é que é. Ah, ó, nessa quarentena eu já tentei várias vezes. Comprei Uhum, um programa desse de internet, aí chegava do trabalho, ia fazer meus exercícios. Aí eu comecei a chegar muito cansada, aí falava, vou fazer quando eu acordar de manhã cedo, vou acordar mais cedo, vou fazer. Ah, fiz uns 2 meses assim, parei. Não fiz mais exercício nenhum físico. Apesar uhum, que lá é uma correria, agora com essa história de coronavírus, né? Muitos pacientes para lá e para cá, a gente tem que andar muito de um lado para o outro, mas assim, não compensa. Mas o que eu queria saber mesmo também é a uhum. parte hormonal. Já que eu Vou não tenho chegar. mais útero Deixei e ela nem por ovário, último. ah, Aguenta aí que nós vamos falar dela ainda. então tá. Então, os É que eu estou exercícios, a especulando as questão do outras exercício. coisas. Eu estou especulando as outras coisas antes, Edné, porque assim, essa eu sabia que eu ia ter que tratar já. E eu falei, eu vou deixar mais para o final, mas eu quero principalmente descobrir se tem outras questões. Por quê? Se você está gripada, eu tenho certeza que você tem uma causa, o vírus da influenza. Então, a gripe é causada pelo vírus da influenza. Então, se você está gripada, tem causa específica. Quando você tem dificuldade para emagrecer, nem sempre a causa é específica. E a gente já poderia dar o tiro direto tentando pensar assim: são questões hormonais porque eu retirei o útero. Tudo bem, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Porém, eu preciso investigar outras questões, porque geralmente são problemas que a gente chama de multifatorial. O que é multifatorial? Tem várias causas. Às vezes, pequenos outros erros também nos impedem de alcançar o resultado. Então, fazer com certeza reposição hormonal, se estiver baixo, é importante e a gente vai falar sobre isso. Porém, a gente precisa observar de uma maneira mais ampla. Ter essa visão holística é importante, porque às vezes eu descubro alguns pequenos erros, e esses pequenos erros podem comprometer. Um deles nós já descobrimos. Seu sono é agitado. Então, isso pode ser falta de GABA, pode ser falta de melatonina, pode ser que você interfira na produção desses hormônios importantes para o controle do apetite e que também influencia no nosso metabolismo, como o cortisol. E agora eu quero saber do exercício. Não está fazendo, mas e antes da quarentena? É, eu antes da quarentena, é Uhum. tudo pouco. Eu tenho uma esteira aqui em casa, volta e meia eu fazia esteira. Também até esteira eu parei de fazer também. Tá, então Não beleza. estou fazendo nada Agora atualmente. descobri uma coisa que eu queria saber, né? Você não falou sua idade para mim. Ah, 5-1. Ok, beleza. Boa ideia, então, né? Como o pessoal diz, né? Que é o nome da pinga lá que o pessoal falava, uma boa ideia, 51, É. né? Então, 51, beleza, 51. Vamos avaliar o seguinte: metabolismo já está mudando em virtude de algumas questões. Qual foi a data que você fez a retirada do útero? E já tenho em 5 anos. Ok. Então, a retirada do útero, esterectomia, foi há 5 anos atrás. Beleza. É, Você fez a esterectomia, provavelmente você não havia entrado em processo de menopausa. é. Então, ainda estava produzindo o hormônio, tanto o útero quanto o ovário. Você precisou retirar os dois, tanto o útero como o ovário. O que acontece quando as mulheres passam por uma esterectomia completa de retirada de útero e ovário? A minha esposa, por exemplo, retirou só o útero, mas manteve os ovários, né? Isso é bom, porque ainda continua produzindo os hormônios sexuais que são tão importantes, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Sem esses hormônios sexuais, nossa vida seria um caos, né? E a sua parece que está virando um caos nesse aspecto também, porque mexe muito com o nosso metabolismo a falta desses hormônios. Quais deles? Para as mulheres, o estradiol, né, a família do estrogênio, muito importante para a mulher, principalmente para a questão de manutenção de massa óssea, né, ajuda no controle do peso. A gente sabe que quando as mulheres entram em processo de menopausa, elas começam a ter alguns problemas. Por exemplo, o sono piora muito. 60% das mulheres que não sofriam
de insônia passam a sofrer de insônia depois da menopausa. Como você fez a retirada do útero, é uma menopausa, porque você não produz mais agora os hormônios. Então, isso pode ser algo também que interfira na sua qualidade de sono, nesse sono mais agitado, tá? Outra coisa que acontece é a redução da massa óssea. Então, a mulher tem essa propensão de redução de massa óssea por falta desses hormônios, né, que são extremamente importantes. Além disso, você diminui também, ou zerou no caso, a produção de testosterona. E a testosterona é o hormônio sexual masculino, mas as mulheres também têm. E ele é fundamental para vários aspectos. Por exemplo, redução de testosterona diminui o metabolismo. Se está reduzindo o metabolismo, o que acontece? Uma dificuldade enorme para manter o peso. Além disso, reduz a Uhum. massa óssea e reduz a massa muscular. Se reduz o músculo, o metabolismo vai ficando mais lento ainda. Então, veja, provavelmente existem alguns problemas hormonais aí que precisam ser observados. Nesses últimos 5 anos, né, você foi em ginecologista e ninguém nunca fez o exame, nem pensou na questão de fazer reposição? Ah, fez sim. Assim que eu fiz a cirurgia, Uhum. o médico logo já passou a reposição hormonal. E que tipo de reposição hormonal você fez? Gel na pele ou via oral? É gel na pele. Ok, Gel legal, na pele muito bom. que ele passou. Porque no início foi muito ruim para mim. Sim. Logo na semana que eu tinha feito a cirurgia, parece que meus ossos estavam tudo sem lubrificação. Estalava tudo, os dedos da mão, o joelho, tudo estalava. Era assim uma sensação horrível e um calor desesperado que eu sentia no É porque foi início. mudança brusca, não foi uma coisa também que você foi tendo tempo de se adaptar à redução dos hormônios. Simplesmente você produzia num dia, no outro você já não produzia mais, né? Então os efeitos colaterais vieram e vieram intensos. Ok. Aí você É, começou a reposição hormonal. Por quanto tempo? Aí eu fiz assim direto em 6 meses, assim direto. Depois que passou esses sintomas todos, aí eu larguei de ver, não quis mais fazer mais, Hum, fiquei com preguiça, aí não fiz, aí assim, voltava a fazer, quando eu começava a sentir os sintomas, aí eu voltava a passar de novo, aí fiquei assim, fazendo e não fazendo, fazendo e não fazendo. Hoje em dia eu não faço mais nada. tá, então vamos Também não pensar. sinto mais calor, não sinto mais nada Não. que essas coisas. Você não sente calor, mas isso não quer dizer que você não tem efeitos colaterais ainda. Então vamos avaliar assim, ó. Imagina que o seu ovário estivesse aí. Ele tem um período que ele tira férias ou ele trabalha todos os dias? Não, ele não tira férias, né? Não Não. tem um período de vacation, né? Férias, né? Não, agora eu vou parar, eu vou ficar uns dias sem trabalhar e depois eu vou voltar. Então veja, não é assim que funciona. Se tivesse ovário, todos os dias ele estaria produzindo, né? É uma quantidade de hormônio. Então, quando você faz o uso do gel na pele, você consegue fazer essa manutenção. Agora, abandonar de vez é pensar o seguinte, não, entrou de férias, nunca mais vai voltar a trabalhar. E o ovário, ele tem papel importante na produção desses hormônios que são fundamentais para as mulheres, né? Veja, os efeitos colaterais, Edné, da falta desses hormônios, massa óssea, humor, sono, massa magra, lubrificação, né, principalmente lubrificação vaginal também. Mulheres que são casadas que fazem esterectomia, né, e não têm nem o útero, nem o ovário, e não fazem reposição hormonal, tem uma dificuldade enorme para poder ter relação sexual com o marido. E ela começa a sentir dor porque ela tem menos lubrificação, né, e aí ela começa a dizer não, mas o marido quer, né, e de repente a vizinha tem útero, né? Pode ser um problema isso Hum, também, tá? Então, é para verdade. mulheres que são casadas, eu preciso dar recomendação, porque de repente tem alguma que está assistindo e tem essas condições, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, a reposição hormonal, podendo ser feita, por que podendo ser feita? Porque nem todas as pessoas podem fazer reposição hormonal. Se você, por exemplo, tem histórico de câncer de mama, né, em primeiro grau, não é possível fazer. No seu caso, você não tem, porque você fez, então mostra para mim que os médicos já tomaram esse cuidado. E fazer a reposição hormonal muda a vida da mulher, né? É outra mulher. Eu digo que muitas mulheres que não fazem reposição hormonal depois do período da menopausa ou que tiveram que fazer uma retirada de útero e ovário, né, elas simplesmente sobrevivem. Sobrevivem. Então, nós temos que analisar esses aspectos. É muito importante observar isso. Hoje eu vejo que isso pode ser uma entrave para você conseguir emagrecer, porque o teu metabolismo ele vai se lentificando. A cada ano que passa
de quando você fez a esterectomia, você vai piorando. Você tende a piorar, por quê? Os anos já vão passando, normalmente o metabolismo já vai desacelerando, pela falta do hormônio, isso se intensifica. Então eu vejo que vale a pena você procurar de novo, né, um ginecologista ou uma ginecologista para te acompanhar e fazer essa recomendação novamente. Mas a atividade física é algo muito importante para a senhorita, principalmente a musculação. Porque, veja, se você teve uma redução de massa muscular, porque ficou sem esses hormônios por esse período, é bem provável que o seu metabolismo tenha desacelerado. Qual é a forma que você tem de acelerar o metabolismo hoje? Aumentando a massa magra. E tem que fazer musculação. Você faz pouco exercício e quando faz, só faz o aeróbico, faz praticamente nada ou zero talvez de atividade anaeróbica, de resistência. Então essa atividade de resistência vai te ajudar a aumentar seu metabolismo e fazer com que você tenha a possibilidade novamente de emagrecer. Porque senão o que acontece? Chega um certo momento da vida, né, que o metabolismo fica tão lento, que a pessoa quase tem que fazer fotossíntese para emagrecer, porque não pode comer praticamente Nossa. nada. O metabolismo está tão lento que qualquer coisa que você coma já supriu a sua necessidade de calorias. Então, exagerou, vai ganhar peso. Se comer muito pouco, ninguém aguenta passar muito tempo também comendo tão pouco. Então, veja que é um problema essa questão. Então, nós precisamos manter o metabolismo acelerado e a única forma é aumentando massa magra. Então, a senhorita precisa repor os hormônios, precisa fazer musculação e precisa fazer também uma polissonografia para a gente descobrir como é que está esse padrão de sono. Ah, sim, Entendeu? Tem que entendi. fazer esses ajustes. O problema não é a alimentação para você. A maioria das pessoas que tem dificuldade para perder peso é a alimentação. No teu caso, eu não vejo como sendo um problema, principalmente quando você já começa tomando um baita café da manhã, né? Já começa muito bem. E aí você precisa, então, observar detalhes. Veja que não é só a questão hormonal. Tem outras coisas também. A questão hormonal ela te afeta muito por conta da sua massa magra e metabolismo. Isso daí se arrebenta quando você não tem esses hormônios sexuais, tanto feminino quanto masculino. Mas fazer atividade física de musculação é algo importante. Eu tenho um amigo que é fisiculturista, o Marcelo Pelé, e uma vez nós estávamos conversando, nós estávamos gravando para um programa de televisão, e aí conversando ele pegou e me disse assim, eu falei que eu não gostava de musculação, né? E ele falou assim, Ricardo, entenda uma coisa, até uma certa idade você faz o exercício que você escolhe. De uma idade para frente você faz o exercício que te escolhe, e quem te escolhe é a musculação. Aí eu falei para ele assim, mas eu não gosto, né, de musculação. Ele falou, não interessa, a gente não gosta de remédio também, mas toma, então vai e faz a musculação como se fosse o teu remédio diário. Agora eu quero entrar numa outra pergunta para a gente já começar a caminhar para o nosso final, a gente tem ainda mais uns 15 minutos, mas eu quero saber como está essa questão das emoções. Porque, veja, quando você fez o processo da esterectomia e quando você fez a sua separação, passou pelo processo da separação, você surtou emocionalmente, né? Com certeza. Você alimentou raiva, você também teve aquele problema de ficar tomando um copo de veneno esperando que o outro morresse, né? Então, assim, eu sei que mexeu muito com o teu emocional. Naquela época foi ruim, mas e agora? Como é que está o seu padrão de gestão emocional? Como que você se classifica? Ah, eu agora tô, olha, eu agora sim, tô mais tranquila, Uhum, muito mais tranquila do que eu estava, e assim, às vezes eu me sinto triste mesmo, se passou muitos anos, eu não quis arrumar ninguém, primeiro que eu não estava certo. pronta emocionalmente, Não, com segundo que eu certeza. pensei nos meus filhos, dei prioridade a eles, e hoje em dia eu tô muito bem, mas às vezes me bate muita tristeza porque eu me sinto sozinha, muito Certo. sozinha. E eu oro a Deus, peço a Deus para colocar alguém no meu caminho. E estou seguindo a minha vida, entende? Mas às vezes eu tenho esses episódios, fico triste assim, de estar sozinha, porque os filhos crescem, né? Meus filhos já são adultos já, e aí já encerrei um ciclo da minha vida, entende? Com Cuidei certeza. deles, me ajustei tudinho, agora eu quero cuidar de minha, entende? Agora eu estou pronta para enfrentar a vida assim com mais tranquilidade. Mas ainda é uma coisa que ainda mexe muito comigo, a solidão. Entende? Certo.
triste. Mas veja, você pelo menos tem conseguido entender algumas coisas importantes dentro desse processo, que agora você tem que ser sua prioridade. Apesar do que, mesmo depois da separação, você já precisava ser sua prioridade, mas naquele momento tinha preocupação com os filhos, idade, ainda estavam crescendo e tal. Agora já chegaram numa idade que dá para se virar sozinho. Porém, a gente se colocar em primeiro lugar, isso nunca é egoísmo. Eu gosto sempre de destacar esse aspecto. Não somos egoístas quando nos colocamos em primeiro lugar. Estamos cuidando daquilo que é prioritário para que a gente possa servir bem ao próximo, seja marido, mulher, filhos, comunidade, trabalho, seja o que for. Mas a gente tem que estar bem emocionalmente. Ok. E nesse aspecto, então, você diz que é bem equilibrada emocionalmente, não é ansiosa, estressada. Não, Ok. às vezes tem episódios assim que a gente se estressa, Ah, às não, vezes, mas principalmente no trabalho, isso porque é você lida normal. com N pessoas, né, diferentes e no trabalho. Às vezes, eu digo para você que eu chego assim, eu saio de casa, eu tomo meu overnight e vou trabalhar. Aí quando eu chego lá no meu trabalho, assim, o refeitório é aquilo assim, ó, um manjado dos deuses de porcaria, entende? Imagina. É pão quente, é aquela alimentação, é café, é leite, é queijo, é bolo, é tudo. Às vezes eu nem estou com vontade de comer nada porque eu já comi. Mas assim, aí bate aquela ansiedade, senta e vai conversar. Aí conversa, 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 conversa ali, aquilo mexe comigo, aquilo eu fico já o dia para mim já fiquei ansiosa. Eu Ok. vi aquele povo todo conversando, aquela coisa toda. Às vezes até como sem vontade, sem necessidade, sem perceber que eu comi porque a ansiedade me bate. Então, essa questão emocional, ela é importante. Por isso que eu estou te instigando a tentar pensar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Tem muitas coisas, Edina, que nós fazemos e que nós já fazemos dentro de um padrão de repetição onde já não é mais consciente. Já fazemos de maneira involuntária. Então, isso muitas vezes acaba virando um hábito, a gente fazer alguma coisa errado sem perceber, né? Vai para o subconsciente na escolha, não é racional e vira um padrão de comportamento. Então, tem que ter essa clareza para observar isso. Não é comum, então, você passar por esses episódios de ansiedade, mesmo no trabalho, mas de vez em quando, quando passa, dá uma escorregadinha meio feia aí e coloca um pé na jaca, né? Então, tem que cuidar com esse aspecto. Ok. Gestão emocional é algo muito importante para nós, muito importante. Por quê? Porque nossas escolhas, elas são reflexos daquilo que nós pensamos e sentimos. Pensamos e sentimos, ou seja, o que é saúde mental? É o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções, que se refletem nas minhas ações. As minhas ações repetidas formam os meus hábitos, e a coleção de hábitos é o meu caráter, que é quem eu sou, né? Então, veja, o padrão emocional ele é muito importante. E como você passou por toda essa situação traumática de separação, como você disse, e foi muito pesado no início, né, onde você cultivou, né, sentimentos muito ruins. Esses sentimentos ruins te fazem fazer escolhas inadequadas. Outra pergunta agora. Você fez terapia depois desse processo de separação traumático ou não? Eu não fiz terapia, não Hum, porque, assim, eu fui, procurei dois psicólogos, psiquiatra, mas, assim, eu chegava no consultório, eles falavam as coisas que eu já sabia, então eu não queria. Eu fui um que não era cristão. Aí o que não certo. era cristão, eu falei tudo, tá? Ele falou assim: ó, você tem que juntar, vai para roda de amigos, vai para cinema, vai para isso tudo. Aí eu falei assim: olha, eu sou cristão, não vou, então perdi meu tempo, saí. Aí procurei um cristão, um cristão. Aí conversando tudo com esse psicólogo cristão, aí ele disse que eu tinha que fazer as 40 madrugadas, que era bom. Aí eu levantei do consultório e falei assim: não, eu não quero saber mais disso, não. Eu vim aqui para ouvir o que eu já sei, eu tenho que fazer 40 madrugadas, que Deus. Então, sabe, eu não quis mais. Pois é, eu não quis mais fazer. Aí eu peguei e falei: oh, não, ó, se Deus me colocou nesse lugar, né, nessa situação, permitiu que eu passasse por isso, então ele vai ter que me curar. Deus vai ter que me curar. Não vou mais a psicólogo nem psiquiatra na minha vida, nunca mais. E Entende? Isso Deus, foi um erro meu. Hoje eu Deus reconheço que foi um realmente. erro meu, que eu Uhum. poderia estar muito melhor hoje, entende? O meu processo da minha mente, eu poderia estar curada há muito mais tempo do que eu levei sozinha
com a misericórdia de Deus para poder chegar hoje com a mente que eu tenho hoje. Então, vou Culpa fazer minha. uma pergunta para você. Veja só. Jesus escolheu 12 discípulos, não foi? O que Jesus era para aqueles discípulos? Era o mestre, era Era um mestre. Para que ele presta, um mestre? para ensinar, educar. Mostrar o caminho, É, ajudar você. Até você ter condições de caminhar sozinha, não é verdade? Deixa eu só tirar o fone aqui, para ele descarregar. Então, veja, o que faltou nesse momento foi alguém para te conduzir, para te orientar. Quando a gente tenta trilhar um caminho sozinho, não sendo um profissional da área, não tendo as devidas ferramentas, a gente fica muito tempo dando murro em ponta de faca. Demora muito tempo, às vezes, para a gente encontrar. Só que o problema é que quando nós construímos nosso padrão de memória, essas memórias elas não são mais esquecidas, elas vão ficar registradas. E nós temos fenômenos de leituras de memória. E esses fenômenos de leitura de memória, eles leem nossa memória de maneira aleatória. De vez em quando ele pode ir lá e ler esses fenômenos aí, ou essas memórias, na verdade, que você tem ainda armazenado na mente, que não foram trabalhadas. O problema é que os profissionais que trabalharam contigo, eles trabalharam tentando tapar sol com peneira. Quando ele começa a fazer sugestões de você ter simplesmente mais lazer, tirar o foco do problema e tal. Não, a gente não pode tirar o foco do problema. A gente tem que ter o foco no problema para resolver o problema. Né? Tirar foco do problema, muitas vezes, é varrer, né, sujeira para debaixo do tapete. Tem que resolver essas pendências. Eu falo que hoje tem muita gente, muita, mas muita gente, que na sua mente tem aí um aterro sanitário de lixo mental. Um aterro sanitário de lixo mental. Então, eu queria que esses profissionais me dissessem o porquê que aquilo estava acontecendo, entende? Se eu tinha me dedicado uma vida inteira, uma família cristã, entende? O porquê, e ninguém me dizia o porquê, não dizia o porquê, como uma pessoa pode ter esse tipo de atitude com alguém que nunca fez mal para ela, entende? Só fez o bem. Isso na minha mente, ninguém respondia. mas é muito fácil, a Bíblia responde. A Bíblia responde isso. Salmo 51, verso 5 diz assim, ó, Davi falando com Deus, confessando o pecado que ele cometeu, ele diz assim, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, qual a natureza que Davi tinha? Boa ou ruim? É ruim, natureza de pecado. Pois é, Paulo depois lá em Romanos capítulo 7, verso 19, diz assim, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero. E o Isso faz. que isso mostra para nós? Nós temos inclinação para fazer o que é ruim, Ed. As pessoas, mesmo, né, que aparentemente não tenham tido motivos, né, para fazer coisas erradas conosco, elas fazem, porque isso é o normal da vida do ser humano. Quer ver um exemplo? A minha filha hoje, Manuela, tem 11 anos. Quando ela tinha um pouquinho menos de 3 anos, eu plantei um pé de tomate, eu não, na verdade a minha mãe plantou um pé de tomate dentro, né, de uma lata de tinta vazia, e aquele pezinho de tomate cereja começou a crescer. Ele chegou a um certo ponto que deu a sua primeira florzinha. E eu então vi aquela flor, fiquei todo feliz de ver a florzinha do tomate ali, chamei a Manuela, né, tinha um pouquinho menos de 3 anos, hein? E aí chamei a Manuela, ela veio e eu mostrei, falei, filha, olha que legal, aqui, isso aqui é uma florzinha de tomate, aqui vai sair um tomatinho, né? É Deus suprindo nossa necessidade. Eu tentando mostrar Deus através da natureza para a Manuela, e ela olhando ali para a florzinha, ouvindo o que eu estava falando, e ela estava segurando uma girafinha daquelas que você aperta embaixo, ela fica toda molinha, Ah, sabe? Toda criança acho que teve uma dessa ou teve contato com uma dessa. E então a Manuela estava segurando aquela girafinha e eu estimulando ela a olhar para a flor e contemplar ali a natureza, aquela beleza daquela florzinha surgindo e tal. De repente a Manuela pegou a girafa e bateu contra o pezinho de tomate e quebrou a única florzinha, ah, ou a única flor que tinha no pezinho de tomate. Naquele momento, eu falei assim, Manuela, por que que você fez isso? Sabe o que que ela me disse?
Não fui eu, foi a girafa. Ah, Meu Deus, quem que ensinou essa criatura de menos de 3 anos mentir? Quem ensinou? Não fui eu, né? Também não foi, né, a maneira como nós criávamos em casa, né? Mas aí eu me lembrei dos Salmos 51, verso 5. Em pecado concebeu minha mãe. Ela nasceu com aquela natureza. Ela nasceu com a inclinação para fazer o que é mal. Ela nasceu com a inclinação para mentir. Isso é o normal e natural do ser humano, depois do pecado. Então, isso é algo importante que a gente precisa entender. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, eles viviam em harmonia. Eles viviam em harmonia. E essa harmonia reinou até o momento que eles cometeram o pecado. Agora, veja várias características que ocorreram depois do pecado. A primeira delas foi que depois que eles cometeram o pecado, eles tiveram pensamentos diferentes daquele padrão que eles normalmente tinham. Eles não sabiam o que era medo, eles não sabiam o que era ansiedade, eles não sabiam o que era vergonha. E eles começaram a ter esses sentimentos que fazem mal. Esses pensamentos e emoções são emoções negativas. E naquele momento, qual foi o padrão de comportamento deles? Eles se esconderam de Deus. Antes eles se alegravam e eles corriam ao encontro de Deus, mas agora eles se esconderam de Deus. E esse processo veio justamente por quê? Porque os pensamentos e as emoções estavam distorcidas naquele momento. A natureza agora era outra, diferente. E eles se afastam de Deus. Naquele momento que eles se afastam de Deus, Deus então vem, Jesus ali ao Éden e pergunta: Adão, onde estás? É óbvio que ele sabia. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E naquele momento então ele faz a pergunta: onde estás, Adão? E ele disse assim: porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja, o pecado causou o quê? Uma separação de Deus, uma separação de Deus. Que a natureza do homem, nesse momento, ele tem inclinações para fazer coisas que ele não fazia antes. E aí então, Deus faz a seguinte pergunta para ele, né? Adão, mas quem te fez saber que você estava nu? Ah, Senhor, ó, mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ali aconteceu então o quê? A primeira acusação, a primeira DR, na primeira discussão de relação de Adão e Eva começou ali. Depois, né, Eva também bota a culpa em alguém. Então veja que ninguém, depois do pecado, tem a tendência de ser 100% puro, 100% honesto, de assumir a sua responsabilidade dentro do processo. Não. É muito mais fácil a gente fazer uma transferência de culpa. É muito mais fácil a gente achar um bode expiatório do que entender que nós, muitas vezes, somos o responsável pelo processo, né? Então, veja, é óbvio que você não é 100% boa, mas você também não é 100% má. Então, com certeza, tinha alguns desgastes dentro da relação e coisas, né, que abriram brecha para outra pessoa fazer o que era errado? Talvez. Mas a questão é que, independente do que você fez, a escolha não foi sua do processo, né, da separação, de repente os problemas que aconteceram. A escolha foi de quem? Da outra pessoa. Então a gente não pode assumir uma culpa que não é nossa. A gente não pode assumir uma culpa que não é nossa. E isso fez com que você alimentasse muita raiva, porque você ficava pensando, provavelmente, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada para ele fazer tudo que ele fez, né? E isso daí não era problema teu, realmente. O problema é dele, é a natureza dele, a inclinação dele. E isso fez com que ele, de repente, cometesse as coisas que cometeu dentro desse processo de separação. Então, não tente achar, né, o culpado dessa forma, porque você não vai conseguir. A culpa é de quem? É do pecado. Mas cada pessoa tem liberdade de fazer as suas escolhas. Por isso que Deus deu um livre-arbítrio. E nós podemos ficar sob a sua orientação ou não. Mas são escolhas individuais que fazemos. Agora, algo que a gente precisa sempre entender, Dina, é o seguinte: toda escolha que eu faço não afeta somente a mim. Uma das coisas mais erradas que as pessoas dizem é quando elas falam assim, mas é problema meu. Não, não é problema meu, porque se a minha escolha afetasse somente a mim, era problema meu, mas não é. A escolha que ele fez afetou você. E as escolhas que você faz afetam outras pessoas também. Então a gente precisa entender que a terapia ela é muito importante, não para a gente ficar tentando entender o motivo, mas para a gente poder trabalhar os traumas que ficaram dessa relação. Entendeu? uhum.
Por isso, Oi? terapia é muito bom e todo mundo deveria fazer. Nós temos até uma psicóloga que está conosco aqui, né, que é a mente comunicativa. Você pode procurar depois, tentar entrar em contato com ela. Ela já vi que ela tem algumas orientações muito boas para dar. Regina, nós temos 10 segundos só. Só dá o seu bom dia para todo mundo, eu vou dar o meu e nos vemos. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia aí para todo mundo.